bem-vindo a mais uma análise de obra literária. E dessa vez vou comentar uma das mais fantásticas vozes femininas da nossa literatura brasileira, Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, que faz parte do movimento modernista. Cecília Meirelles, que é considerada uma das maiores vozes femininas da nossa literatura. Não só uma das maiores vozes femininas, mas certamente a maior poetisa da literatura brasileira. Cecília Meirelles também que foi pioneira numa literatura infanto-juvenil. Foi a primeira a abordar uma poesia voltada para a criança e para o adolescente. É dela também a primeira biblioteca infantil que nós temos notícias aqui no Brasil. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1901 e veio a falecer também no Rio de Janeiro no ano de 1964, 2 dias após o seu aniversário. Cecília Meirelles pertence ao modernismo. Essa filiação do modernismo, essa filiação literária da qual a escritora pertence, ela é dividida em 3 fases. Você, aluno, tem que saber quais são essas 3 fases. Então, a primeira fase é chamada de fase heróica ou demolidora. Cronologicamente, essa fase ela vai de 1922 a 1930. Por que ela é chamada de fase heróica ou de demolição? Autores como Mário, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira ousaram romper com séculos de tradição literária, em detrimento de uma linguagem mais solta, de versos livres, de uma linguagem mais prosaica, mais coloquial e influenciado pelo modelo de vanguarda. Essa fase ela é emblemática porque nós temos o quê? A famosa Semana de Arte Moderna. Então você tem a segunda fase, da qual a Cecília Meirelles faz parte. Como é que vamos chamar essa segunda fase? Fase social, ou fase de engajamento, ou fase sincrética. Social engajamento devido ao seu contexto histórico. A década de 30 não foi fácil. Na década de 30 você tem logo o quê? Uma depressão econômica jamais vista na história. É o crack, a quebra da Bolsa de 1929. No Brasil, essa depressão econômica se faz presente com a quebra do café, o ouro negro. Você tem também o Estado totalitário de Getúlio Vargas e ainda os horrores da Segunda Grande Guerra. Então você sabe que foi um período difícil em que a literatura tinha que acompanhar esse contexto histórico. Daí ser uma fase social e ser uma fase de questionamento. E sincrética porque nós vamos encontrar uma corrente literária misturada a outras. A segunda fase ela traz de volta o quê? O realismo, que vamos chamar de neorrealismo. O simbolismo, chamaremos de neosimbolismo. E a Cecília Meirelles ela vai absorvendo essa fase sincrética. A terceira e última fase do modernismo se dá no ano de 1945, com a morte da figura cerebral da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade. Com a morte de Mário de Andrade, iria justamente ser enterrada toda uma geração para uma nova perspectiva. É a fase de reflexão dentro da literatura. Essa terceira fase vai de 1945 aos dias atuais. Vamos chamar de literatura contemporânea. E aí você tem, então, a Cecília Meirelles com a sua monumental obra O Romanceiro da Inconfidência, datada de 1953. Perceba que Cecília Meirelles, como escritora, ela vai estrear no ano de 1919 com a obra Espectros, mas o seu grande momento se dá entre os anos de 1940 a 1942, quando ela lança 2 obras-primas, Viagem e Vaga Música. Em Viagem e Vaga Música, você vai logo perceber as características da segunda fase, da qual a autora absorveu todas elas. E você tem o quê? Um período de intensa criatividade. Essa segunda fase, ela vai incorporar a herança, o legado deixado da primeira, que era aquela liberdade de expressão, aquela linguagem coloquial, certo? Mas, contudo, eles vão também trazer de volta, como eu frisei agora há pouco, alguns recursos da estética passada.
A prosa traz o neorrealismo, representado por Graciliano Ramos em Vidas Secas e São Bernardo. E Cecília Meirelles, juntamente com Jorge de Lima, Murilo Mendes e Vinícius de Moraes, se vê influenciado pela corrente espiritual francesa. É o neossimbolismo, com todas as suas características: a musicalidade, a literação e a assonância, a poesia litúrgica, religiosa e espiritual e o processo universal. Alguns autores, como por exemplo o próprio Vinícius de Moraes, vão utilizar sonetos, tão à moda clássica. E você tem Cecília Meirelles com o seu grande momento em 1953. Ela vai justamente, fazer uma obra de caráter social e caráter histórico. O romanceiro da Inconfidência. Primeiro vamos analisar essas duas palavras, romanceiro e inconfidência. Então, o que seria romanceiro? Não confundir com a palavra romance, aquele livro designado que contava de forma narrativa histórias de amor. O romance é um conjunto de poemas muito utilizado aonde? Muito utilizado lá na Idade Média. Vejam como a escritora moderna vai buscar recurso na literatura mais arcaica, numa literatura mais tradicional. São pequenos conjuntos de poemas, muitas vezes até o quê? Musicalizado, muitas vezes misturados com instrumentos musicais. E como ela busca o recurso? Através de versos antigos, através da medida velha, que vamos chamar de redondilha maior, 7 sílabas poéticas, redondilha menor, 5 sílabas poéticas. E o que significa a palavra inconfidente? Vale lembrar que é um contexto histórico. A Inconfidência Mineira ocorreu no ano de 1789, que é um ano emblemático também. Por quê? Por causa da Revolução Francesa. Aqui no Brasil, essa palavra Inconfidência Mineira foi muito utilizada de forma pejorativa. Porque o que é um inconfidente? Aquele que não traz confiança, aquele que conspira. Por isso que é chamado também de inconfidente ou conjuração mineira. A ideia para escrever o romanceiro da Inconfidência surgiu no ano de 1943, em plena Semana Santa, enquanto que Cecília passeava ali em Ouro Preto, antiga Vila Rica. Então foi um passo para que ela sentisse toda aquela atmosfera. Olha o ambiente aí espiritual. Sentisse toda a atmosfera de Minas Gerais, os vultos, a história. E, claro, a famosa conspiração mineira. Então, Cecília passou 10 longos anos confeccionando essa magistral obra. Então vamos destrinchar o romanceiro da Inconfidência. Primeiro você tem que ter a ideia de que o romanceiro da Inconfidência foi publicado em 1953 por uma escritora modernista, mas que ela não obedece nenhuma característica. Veja que ela vai buscar referências lá na Idade Média, através dos versos da medida velha com a redondilha maior e menor. Portanto, vejamos, é uma obra épica. A primeira ideia que você tem que ter é uma obra épica. O que é uma obra épica? Uma epopeia. Uma epopeia, ela é grande na forma e ela é grande no seu conteúdo. E fala geralmente dos feitos, das glórias, das conquistas, das batalhas de um povo. Veja a Inconfidência Mineira que ela vai escolher. E traz sempre um herói individual que luta por uma causa própria, ou traz um herói o quê? Coletivo, que luta representando o seu povo. Outro detalhe importante é que quando você fala em epopeia, vai lembrar de Homero, a Ilíada, a Odisseia, o grande Virgílio, a Eneida, Camões, os Lusíadas, seriam o quê? Referências que Cecília vai pegar para colocar aqui a sua grande epopeia, a sua grande narrativa épica, narrativa em versos, e ao mesmo tempo também é uma narrativa lírica. Ela não só metrifica, ela não só versifica, mas existem momentos de grande reflexão, momentos, na verdade, onde Cecília
tenta, né, não trazer um processo mais heróico, mais humano aos personagens. Então tem esse processo lírico e ao mesmo tempo, olha aí o gênero, são 3 gêneros em um só. O gênero dramático, referente ao teatro, porque você pode muito bem dramatizar todas as sequências. Outro detalhe importante é que o romanceiro ele é dividido em falas e cenários. Os cenários são relativos justamente a Minas Gerais, principalmente Vila Rica, mas fala também, por exemplo, do Grande Tijuco, né? Ali localidade de Minas Gerais. As falas e os romances, que são trechos, e cada trecho vai trazer o quê? Um subtítulo. Como ela quer falar sobre a Inconfidência, ela prepara todo esse cenário. E esse cenário todo é preparado através do quê? Através justamente de Vila Rica, onde ela conta a tradição de Vila Rica, onde ela conta a origem e vale-se até mesmo de personagens antológicos, sendo personagens ficcionais ou não. Vamos encontrar uma personagem aqui, o quê? Também emblemática, também icônica, a grande Chica da Silva. Ela comenta, Chica da Silva, o seu romance com o comendador João Fernandes. Aqui ela faz menção à chamada Cinderela Negra, a rainha do Tijuco. Temos até mesmo a história, que é uma história meio dramática, porque ela fala de alegrias e ao mesmo tempo fala de tristeza. Ela fala justamente de descoberta, mas ela fala de sofrimento, porque ela está se referindo ao ouro, né? A exploração do ouro, e ela fala justamente, é um dos grandes momentos, de um pai que traz uma ambição desmedida e quando está rico, né, ele descobre que a filha quer casar com um homem pobre e ele mata a própria filha porque ele não quer justamente que a filha se case com um pobretão. Então é um dos grandes momentos também, até chegar aonde? Até chegar no processo da Inconfidência e nos seus ilustres personagens. Aqui você tem a figura do Tiradentes, e observe que é uma figura heróica, mas que Cecília Meirelles humaniza, falando do dia a dia, do cotidiano, e até mesmo, né, da relação que ele tinha com os outros inconfidentes, dos anseios, das inseguranças de Tiradentes. Ou seja, a Cecília ela está humanizando, ela vai humanizar esse personagem. Outro personagem também importante são os inconfidentes poetas. Estamos falando dos poetas do arcadismo. E o primeiro deles a ser comentado por Cecília Meirelles é o Cláudio Manuel da Costa, ou o Glaucerte Saturnio, porque você sabe que esses poetas utilizavam pseudônimos pastoris. Cláudio Manuel da Costa, que era advogado de família ilustre, vai ser um dos primeiros a depor justamente na Inquisição e vai amanhecer morto. Cecília Meirelles levanta a hipótese de que Cláudio Manuel da Costa foi envenenado e seu corpo, na verdade, foi encontrado morto, mas simularam, né, essa morte. Foi, né, colocado como um suicídio. E dito que Cláudio Manuel da Costa tenha delatado os outros colegas, quando aqui em O Romanceiro da Inconfidência nós temos, né, o Silvério dos Reis, que seria, na verdade, o delator e o grande vilão da Inconfidência. Né? Outra parte importante também é a parte do Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, maior poeta do arcadismo, o Disseu, aquele que ficaria famoso por as liras de Marília de Disseu, a sua musa pastoril. O Tomás Antônio Gonzaga era ouvidor do rei, mas era um inconfidente. Foi pego, né? E o seu castigo foi ser mandado para o degredo. Porque a Cecília também coloca isso, né? Muitas pessoas eram vítimas, muitos inocentes foram presos, alguns foram para o calabouço e outros foram para o degredo, como foi o caso do Tomás Antônio Gonzaga, levado para Moçambique. Mas esse se deu bem, porque lá casou com Dona Juliana Mascarenhas. O pai era um grande comerciante de escravos, era Juliana uma viúva rica, casou, teve filhos
e veio a falecer só em 1810. Tá? Esse foi o destino do Tomás Antônio Gonzaga. Outro detalhe importante aqui é justamente que a Cecília aborda que a corda só arrebenta para o lado do mais fraco. E que o tema maior está muito, claro, mas ao mesmo tempo está implícito. Claro porque ela fala sobre liberdade, e implícito porque brilhantemente Cecília, ao abordar o tema da liberdade, une a ponta do passado com a ponta do presente. Qual é a ponta do presente? Ela escreve a obra em 1953, em pleno governo de Getúlio Vargas. Cecília achava Getúlio o pequeno ditador. Getúlio tinha mandado interditar a biblioteca infantil de Cecília Meirelles por considerá-la o quê? Uma biblioteca subversiva. Então ela chamava de o pequeno ditador devido ao tamanho do presidente. E a ponta do passado seria a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira. O que tolhe os artistas? A falta de liberdade. O que tolheu, o que abortou a Conjuração Mineira? A liberdade. E a corda só arrebenta para o lado do mais fraco. Você viu aí o destino de Tiradentes, o corpo esquartejado. Então, o que Cecília fala é justamente sobre liberdade. E como os Inconfidentes pegaram inspiração no grande pensador e filósofo Virgílio, autor de A Eneida, liberdade, ainda que tardia.